O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegava as pessoas e eram batizados. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhes for dada do céu. Vós mesmos sois testemunha daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. E é o noivo que recebe a noiva. Mas o amigo que está presente e o escuta, enche de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus batizava de um lado, na região da Judéia, com os seus discípulos. E João estava batizando em Enom, perto de Salim. O que é que acontece? Havia dois grupos agora. Antes só existia um grupo, e esse grupo era o grupo de João Batista, João e seus discípulos. Então todos naquela época que queriam ser batizados, eles recorriam a João Batista. Por quê? João Batista naquela época era a pessoa responsável para batizar as pessoas. Só que João, quando batizava, ele deixava bem claro que o batismo dele não era o batismo genuíno, não era o original, ainda não era aquele batismo que fazia parte do projeto, do plano de Deus, que o batismo de João era um batismo para remissão dos pecados, um batismo para não ficar sem nada, ou seja, um batismo de consciência, um batismo terreno, um batismo que deixava uma marca apenas para os homens, vamos dizer assim, numa linguagem assim bem simples. Só que João já falava do Messias, João já falava daquele que havia de vir. João já proclamava a pessoa de Jesus. E quando Jesus chega, João revela que este é aquele no qual eu falo. E João proclama Jesus como Messias porque quando Jesus é batizado, o céu se abre em forma de pomba. E ali surge uma voz que diz: Eis o meu filho amado, no qual eu ponho a minha afeição. O grupo de João, ele já começa a ficar com ciúme, o grupo de João já começa a ficar aí com inveja, o grupo de João já começa a criar indiferença, barreira. Por quê? Porque Jesus foi batizado só que aí Jesus já tem um grupo. E o detalhe nessa leitura aqui é que as pessoas já não iam mais a João com tanta frequência de antes. Agora o pessoal já estava começando a ficar dividido. E os discípulos de João já estavam vendo aí uma queda, digamos assim, na frequência. E isso já estava começando a incomodar aos discípulos de João. Só que João já sabia que até eles mesmos tinham que se voltar a Jesus. Eles tinham vindo primeiro, mas em seguida eles tinham que se colocar no último lugar. Como a Bíblia diz, né? Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. João, ele compreendeu bem essa mensagem do Evangelho, né? João, ele sabia
a cartilha, como de fato ele tinha que seguir, o que ele tinha que fazer. Os discípulos de João, eles ainda não compreendiam, eles ainda não entendiam, porque eles simplesmente eram os seguidores. João ele era o cabeça, o chefe. Geralmente o cabeça, o chefe, ele tem uma visão diferente dos seus seguidores. Isso é na área profissional, no empreendedorismo, na área de investimento. Sempre aquelas pessoas que estão à frente, né, elas têm uma visão diferente daqueles outros que estão atrás. E aí João diz que eles não se preocupem, né? Eles não se preocupem. Então, nessa primeira parte a gente pode ver a questão de muitas pessoas com ciúme, com inveja. Não se preocupe. Se o outro está fazendo mais coisas do que você, existem duas condições aí. Ou você não está fazendo a coisa certa, ou você realmente está no caminho certo. João ele compreendia aqui que ele estava no caminho certo. O que era para ele fazer foi feito, mas que agora era a hora de Jesus fazer a parte dele. Mais adianta um pouquinho, diz assim, ó. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dado do céu. Ou seja, o que ele está fazendo vem do céu. Por quê? Antes dele, qual era a outra pessoa que fazia alguma coisa? Ninguém. Não havia ninguém que fizesse. Tinha os fariseus, tinha os escribas que faziam, mas eles faziam de uma forma na qual não se comparava com o que João fazia. Só que o que Jesus vinha fazendo agora superava o que os fariseus e os escribas estavam fazendo e superava o que João estava fazendo. O que João estava fazendo. Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunha daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas os amigos que está presente o escuta. Enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João dizia, não, eu sou apenas o amigo. Ele é o noivo, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Ou seja, se as pessoas estão recorrendo a Jesus, elas estão no caminho certo, elas estão certas. Estão recorrendo à pessoa certa, no lugar certo e no tempo certo. E João diz assim, eu sou o amigo, ou seja, eu me alegro com o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é realmente aquilo que eu acredito, é realmente aquilo que eu proclamava, é realmente aquilo que eu testemunhava, é realmente aquilo que eu fazia. Aquilo que eu fazia. Ou seja, João se alegra por saber que as escrituras estão sendo cumpridas. João ele se alegra por saber que as coisas estão se realizando. E ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele precisa crescer, ele precisa ser visto, ele precisa ser honrado, ele precisa ser glorificado, ele precisa ser exaltado. Ele é o Messias, ele é aquele que eu proclamava, ele é aquele que eu falava, ele é aquele que toda nação tem que recorrer a ele. Ele é aquele que toda a humanidade vai se curvar diante dele, vai se dobrar diante dele. De uma forma ou de outra, queira sim, queira não, entenda ou não entenda, é este aí. Em outras palavras, João estava dizendo aos discípulos dele, vocês também vão ter que recorrer a ele. Vocês também vão ter que se voltar a ele. Vocês vão ter que ir para o lado dele, para o grupo dele. E João aí nessa época, nesse período, João ainda não tinha sido entregue, ele ainda não estava no cárcere, porque mais adiante, João ele foi preso e João ele foi morto. No que João foi preso, João foi morto, ou seja, os discípulos de João, numa linguagem bem simplesinha, eles ficaram desamparados. E quando eles ficaram desamparados, eles compreenderam, eles entenderam a mensagem de João.
Eles entenderam a vinda de João, né? Ou seja, a missão de João. Não, mas João já falava. João já nos alertava, João já nos advertia. A palavra de Deus, ela vem com essa função de nos advertir, de nos alertar, de nos corrigir, de nos colocar na linha, de nos mostrar o caminho certo. A palavra de Deus, ela vem com esse propósito de nos levar ao caminho da salvação, de nos levar ao caminho da retidão, de nos levar ao caminho da santidade, de nos levar ao encontro de Jesus Cristo até chegarmos ao Pai. Que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E o Espírito Santo está aí para nos orientar. O Espírito Santo está aí para nos dizer, olha, é isso mesmo, vá em frente, não desista, caminhe. João ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Mesmo não propagado, mesmo não anunciado já na época, mas João já estava sendo usado pelo Espírito Santo. Olha, eu batizo vocês com a água, mas aquele que virá após mim, ele vos batizará no Espírito Santo, ele vos batizará no fogo, ele vos deixará uma marca essa que nenhum ser humano vai escapar. Nenhum ser humano, todos serão marcados por ele, para dizer melhor. Né? Todos serão registrados por ele. Então, João diz assim, ó, eu fico feliz, eu fico alegre, e vocês fiquem felizes comigo, vocês se alegrem comigo. Nós somos amigos, nós não somos inimigo. O time dele é o mesmo time que o meu. Né? Na linguagem de hoje, um grupo evangélico e um grupo católico. Olha, vem cá, o que é que esses dois grupos estão fazendo? Né? Um grupo evangélico, um grupo católico, um grupo cristão, né? Para ir mais adiante um pouco. O que é que esse povo está fazendo? Anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos cristãos, né? Quantos irmãos na fé ficam brigando sobre denominação, criando barreira, criando atrito, né? Criando indiferença, em vez de se unirem, juntarem e levarem a boa nova, proclamarem o mesmo Deus, o mesmo Senhor, né? A mesma fé cristã, deixarem a doutrina de lado. O Papa Francisco ele diz que o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. O que é que nos une? Jesus Cristo. O que é que nos separa? Doutrina. A doutrina. Então João ele tinha entendido bem essa cartilha, né? João ele estava por dentro do assunto. Uma coisa que eu quero deixar aqui é bem claro para nós, muitos cristãos, muitos profetas de Deus, muitas pessoas dizem assim, que ele cresça, eu diminua, eu não quero aparecer, eu não quero ser visto, eu não quero me destacar. Irmãos, presta bem atenção. Se você não aparecer, quem vai te ver? Se você não vai aparecer, como que Jesus será glorificado através de você? Presta bem atenção. Às vezes nós somos formados, e a forma que nós fomos formados nos leva a um caminho errado. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Olha, quando uma pessoa vê a face de Cristo em você, eles não estão te vendo, eles estão vendo Cristo em você. Vou te dar um exemplo. Ali vai um homem de Deus. Qual é a mensagem que fica na mente daquela pessoa? Um homem de Deus, ou seja, de Deus. Ali vai um homem, ela não deixa uma mensagem forte, mas quando diz de Deus. Ou seja, se você é uma pessoa que não quer aparecer, busque aparecer, mas que quem seja visto seja Cristo. João Batista apareceu e ele foi visto, mas o que João apresentou aconteceu. Ele apresentou o Messias. Ele apresentou o Filho de Deus vivo. E as pessoas já estavam enxergando. E quando voltavam a João, João dizia, vão a ele. Vão a ele. Ele é a pessoa certa. Ali vai um profeta. Pode prestar atenção. Um profeta. Ali vai. Essa palavra não é tão forte. A palavra profeta, profetiza, essa palavra é superior, ela está acima. Este homem, esta mulher é ungido.
A unção é quem se destaca. Pouco se olha para aquele homem, para aquela mulher, mas olha para a unção. Olha para a unção. Foi isso que João Batista fez. João Batista deixou um legado, ele deixou uma marca, deixou uma história, aonde o que ele falava se tornou real. Então, se você prega Jesus Cristo, se você anuncia Jesus Cristo, se você testemunha Jesus, se Ele é o centro da tua vida, quem vai aparecer, não se preocupa, não é você. É Jesus que vai aparecer em você. E se as pessoas estão vendo você, é porque você ainda não está mostrando a face de Cristo. É porque você ainda não está no caminho certo. Você agora tem que se preocupar em mudanças, em transformação. Você não deve se preocupar em não ser visto, em não ser vista. A Bíblia diz que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perde o sabor, de nada, para nada mais ele serve. Se a gente que é cristão perder a identidade, para nada mais nós servimos. Nós servimos. Se a essência de nós não for Cristo, de nada mais nós servimos. Se nós não estamos aparecendo, é porque nós não estamos sendo luz ainda. Nós ainda não estamos sendo luz. E precisamos ser luz para que Jesus seja glorificado, seja exaltado. E aqui na leitura, diz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a leitura. Ele diz uma partezinha que ele diz assim, ó. E ninguém pode receber coisas, ninguém pode receber alguma coisa, se não for lhe dado do céu. Ninguém pode receber alguma coisa se não for lhe dado do céu. Se Jesus estava sendo visto, é porque Jesus tinha recebido algo do céu. E isso são palavras de João. Olha, se as pessoas estão recorrendo a ele, se as pessoas estão buscando ele, deixa. Às vezes que existe dentro dos nossos grupos pessoas com indiferenças. Ah, tem pessoas que buscam aquele padre. Nós não temos que buscar padre, né? Nós temos que buscar Jesus Cristo. Olha, se as pessoas estão buscando aquele padre tem passado Jesus Cristo. Ah, nós não temos que ir atrás de homem, nós temos que ir atrás de Cristo. Ah, mas se aquele homem tem levado Cristo às pessoas... Olha, se aquele homem é instrumento de Cristo, ele representa na terra a face de Cristo, a imagem e semelhança, olha, você está preocupado porque as pessoas estão buscando aquele homem? Olha, se o que aquele homem passa é Cristo, por que você está preocupado? Não, estão olhando para ele, estão usando a pessoa dele. Não se preocupe se as pessoas se usarem da sua pessoa, usarem do teu nome. O importante é que usando da tua pessoa, usando do teu nome, o importante é que essas pessoas cheguem a Cristo. Se você forma discípulo para você, se você forma um povo para você ser beneficiado, aí você está no caminho errado. Mas se você forma um povo para beneficiar o reino de Deus, a construção do reino de Deus, vai em frente. Não se preocupe se você está sendo visto. Não se preocupe se você está sendo aplaudido. Quem está sendo visto é Cristo. Se quem está sendo honrado, glorificado é Cristo. Exaltado é Cristo. Então, o noivo, ele tem que ser visto. A noiva não deixa de ser visto. Quem enxerga o noivo também enxerga a noiva. E a noiva somos nós. E os amigos, aqueles que estão ao lado, têm que fazer o quê? Se alegrar. E foi o que João Batista fez, se alegrou. Quando João leva aquela alegria, ele contagia os seus discípulos. Ele contagia os seus discípulos. E os seus discípulos ali também se alegram. Porque eles estão vendo que o trabalho que eles começaram junto com João está sendo executado. Olha, você forma uma pessoa. Você como um cristão forma uma pessoa. Lá na frente você vê essa pessoa acima de você. Olha, por que inveja?
Por que ciúme? Por que ódio, raiva, rancor, ressentimento? Olha, é um sinal de que você foi um bom professor. É um sinal de que você foi um bom formador. Isso tem que nos alegrar. João se alegrou em ver Jesus fazendo o papel que era dele e que não era de João. Esse papel que ele está exercendo não é o meu papel, é o dele. É o dele. Eu já falava a vocês, eu já testemunhava a vocês. Vocês não entendiam, vocês não compreendiam porque não tinha acontecido ainda, mas já está acontecendo. Se já está acontecendo, lembra do que eu falava. Lembra do que eu falava. Então, que Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, né? Que o Evangelho possa ser luz para a nossa vida. Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Ninguém pode receber alguma coisa se não for lhe dada do céu. Então, que Deus possa nos abençoar, nos proteger. Fica na paz, um forte abraço. Se você gostou, compartilha, faz com que essa mensagem chegue a outras pessoas.